Boa tarde, pessoas, boa tarde a todos. Gostaria de trazer um tema hoje. Eu gostaria de falar sobre o trabalho, né? O trabalho, o que o trabalho representa para a vida do homem, né? O que é o trabalho? O que é trabalho? E por que ele faz parte da vida humana, né? E por que eu quero trazer esse assunto? Porque eu vi um post que falava que a culpa o homem está vivendo do jeito que está é do capitalismo, né? E o post falava desse momento de pandemia, né? Então ele dizia da seguinte forma: o capitalismo era tão nocivo à vida do homem que as pessoas elas estavam dando prioridade ao trabalho do que à própria vida. Mas isso não faz sentido algum, porque de fato para a sua subsistência, para a subsistência do ser humano, do homem, né, é necessário que ele trabalhe. Sempre foi assim. Até quando você pega em sociedades nativa, vamos colocar assim, uma sociedade nativa, uma sociedade indígena, um povo indígena, ou um povo tribal, seja ele de qual tribo for, enfim, ele tem que caçar, ele tem que sair, então ele também tem um trabalho dele para a sua própria subsistência, em que pese os valores sejam diferentes para a nossa sociedade, você tem um trabalho também, talvez com uma outra visão, talvez com uma outra forma, mas é trabalhoso, você tem que ir para a caça, você tem que aprender a fazer tudo isso, tudo tem um trabalho. Não se faz nada sem o trabalho, ele é inerente à vida do homem. O que é o trabalho? Minha definição pessoal. O trabalho, ela é a venda, é a troca, não do conhecimento. Ela é a troca do tempo de vida do homem por poder de compra. E o quanto você conhece define o valor que é pago pelo seu tempo de vida. Simples assim. Essa é a minha definição, a definição que eu inventei de trabalho. Então você vê que ele está inerente à vida do homem. E não tem jeito, você precisa comprar. O poder de compra é que faz a sua subsistência nessa sociedade atual. Antigamente você tinha permuta, você tinha troca. Então tinha lá X gado e trocava por alguma coisa. Tinha ouro, trocava por alguma coisa. Então tinha isso. Hoje não, você tem a moeda, né? A moeda, permuta ainda existe, a troca ainda existe, mas hoje ela mudou e você tem a moeda como sistema aí de compra e venda. E para você ter como comprar e vender, você precisa do trabalho, simples assim. E comprar e vender faz parte da subsistência do homem, porque eu preciso comprar e vender comida também, preciso comprar e vender água também. Então a sociedade ela vive da compra e venda das coisas que são essenciais à subsistência humana. Por isso, não tem como você dizer que alguém que está preocupado com o trabalho não está preocupado com a vida. E que o capitalismo também tem culpa de tudo isso. Não tem. Só falando, o que acontece com o ser humano? O ser humano fica defendendo, eu sou mais o comunismo, sou mais o socialismo, sou mais o capitalismo e tudo mais. Mas todos eles são ideias que, quando colocadas no papel pela primeira vez, quando o homem pensou, né, tanto no capitalismo ou a união de pensamentos que fizeram com que o capitalismo existisse e de repente a união de pensamentos que fizeram com que o socialismo existisse, e o pensamento que fez com que o comunismo existisse, né? As pessoas talvez tivessem, né, no momento que ela tiveram, né, no momento que escreveram, que colocaram aquelas ideias em prática, isso daqui é o melhor para a humanidade. Mas quando você aplica essas ideias, a gente tem que saber que o humano ele é imperfeito, ele é invejoso, ele é avarento, ele tem competitividade dentro de si. Muitas das pessoas que conseguiram subir na vida tem até um certo grau de psicopatia, vamos colocar assim, porque para subir na vida às vezes necessário se faz não pensar no próximo com amor de caridade, então é complicado. Então quando você sabe aquele esquema de que na teoria é muito bonito, mas quando você coloca na prática não dá certo, é isso, E o que acontece? O socialismo ainda eu acho até mais palpável do que o comunismo. Todavia, por causa dos defeitos que o ser humano tem, o socialismo também ele se torna inviável por si só. É necessário com que o socialismo ele se entregue
se integre, né, a algum outro sistema e ele faça parte apenas como um complemento, porque por si não dá, tá? Não dá, porque a sociedade também você vai ter coisas do tipo de pessoas que não vão estar com os mesmos objetivos que a outra, não vão estar tão empenhada para que o socialismo de forma possa ser empregado de forma adequada, enfim, então tudo isso. No caso do comunismo, então ele é mais utópico, ele é uma loucura total, tá? Prova disso que nenhuma sociedade, tá, com diversas diferenças culturais, quando colocaram o comunismo como prática, né, eles não deram certo por conta da imperfeição do homem. Então ele é utópico, ele não funciona. Isso foi posto em prática e não funcionou. Então bater, né, dar murro em ponta de faca é muita loucura, isso é besteira, não faz sentido, né? No caso do capitalismo, o capitalismo é selvagem. De fato, ele foi muito selvagem. Não é o mesmo capitalismo nos dias de hoje. O capitalismo nos dias de hoje está muito mais voltado para o lado social. Prova disso, você tem leis antitrustes que permite uma saúde melhor. Nada é perfeito, tá? Mas assim, você tem leis antitrustes que permitem com que haja, né, um equilíbrio aí, uma saúde, um estado um pouco mais saudável para a manutenção da livre iniciativa, tá, da livre concorrência, tá? Aquela mão invisível, né, que o Estado deveria deixar agir por si no mercado. Hoje ela é mitigada, então essa mão não é tão invisível assim. O Estado faz questão de enxergar ela e falar: opa, peraí que você está indo de forma errada. Então, assim, eu sou a favor de um Estado menor, mas não sem força em relação ao capitalismo em si, tá? Porque, como eu disse, todo sistema ele pode parecer perfeito, mas a sua aplicabilidade ela é imperfeita por causa da imperfeição humana, tá? Então, nos dias de hoje, ou seja, nesse momento, né, no contemporâneo que nós estamos vivendo aqui hoje, o capitalismo, com as leis antitrustes, com leis trabalhistas, tá? E eu não vou entrar aqui no mérito que se as nossas leis trabalhistas de hoje elas estão adequadas ou não, tá? Ela até é uma cópia da Carta del Lavoro, tá? Ou muita coisa foi tirada, ou foi inspirada na Carta del Lavoro, que era do fascista Mussolini, enfim, tá? Mas também não, se de repente eu não posso dizer assim, a carta, a consolidações, né, das leis trabalhistas que nós temos aqui foi inspirada na Carta da Lavoura, então é algo 100% fascista e não sei o que lá, não estou nem entrando nesse mérito, só trouxe por questões históricas, mas assim, de fato, se é algo que beneficia, não faz sentido. Talvez dentre os piores regimes que existiram na face da Terra tem uma ou outra coisa que foram boas ali, e por que não, de repente, aproveitar, né? Não sei, posso estar errado nisso, mas acho que nem tudo é 100% ruim, nem tudo é 100% bom, tá? Dentro daquilo que o homem diz que é bom, há coisas ruins, e dentro daquilo que o homem diz que é ruim, pode haver alguma coisa boa. Mas voltando ao capitalismo em si, né? Hoje o capitalismo, com essas leis que eu te falei, que eu falo para vocês, ele se mostra, tá, como o melhor sistema político-econômico que se pode ter nos dias de hoje. Poderá ser que no dia de amanhã pensa-se o homem possa pensar aí em algo superior ao capitalismo que nós temos no dia de hoje. Sim, maravilha, que venha esse tipo de pensamento, tá? Eu até acredito que virá, tá? Se vai ser bom, eu tenho minhas dúvidas, mas virá algo aí que aparentemente poderá ser melhor que isso. Mas lembrando que sempre vai haver alguma reclamação por causa disso, porque o homem é imperfeito, tá? Eu falei que eu vou ter minhas dúvidas por convicções até religiosas acerca das questões da economia que virá. Mas enfim, isso é outro tema, outro assunto. Então eu sou favorável ao capitalismo, porque para mim ele é um sistema que deu certo para os dias de hoje, foi menos pior, tá?
nesse sentido ele deu certo, é o menos pior. Quando você pega o capitalismo que nós temos nos dias de hoje, não é aquele capitalismo selvagem lá, nos dias de hoje ele é o melhor, tá? Então essa é a minha opinião, deixa a opinião de vocês aí, tamo junto, vamos questionar tudo. E é isso aí, gente. É isso aí, vamos nessa, tamo junto.